Bom dia, meu amigo, minha amiga. 8 horas e 8 minutos, dia 30 de julho. Nossa, eu pensei em setembro. 30 de julho de 2026. Estamos aqui em mais uma minha, sua, nossa live do Arremate Legal. E você que está no YouTube ou no Spotify, Arremate Legal também está tendo acesso à íntegra da live. É claro, se você está na live, você pode fazer pergunta, comentário, crítica, choros, requerimentos, solicitações, trocas ou permutas. Se você estiver aqui durante, assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, manda aí, deixa o seu comentário ou então entra nos links e entra para a comunidade. Aliás, entra para a comunidade. Bom dia, Daiane Gunter. Bom dia, Wender, Luciana. Sejam bem-vindas aqui para esta live que nós estamos aqui, ó. Tiver dúvida, quer alguma curiosidade? Pergunta aí. Hoje o dia tá intenso, tá intenso. Daqui a pouquinho eu vou para os estúdios gravar mais um Adnocast, o podcast da Adnotari, né? Então, também, ó, você quer ver os episódios do Adnocast, o podcast da Adnotari? Entra no YouTube em Adnotari, beleza? E hoje eu vou palestrar, sabe aonde? Em Santana de Parnaíba, sim. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o papel do advogado, da advogada nos leilões de imóveis. É justamente sobre isso. Bom dia, Ítalo. Bom dia. Opa, tomar meu cafezinho aqui antes que ele esfrie, porque todo dia ele esfria. Maravilha. Bom, e ó, hoje o que se alguém tiver aí que vai estar lá hoje à tarde, eu vou até adiantar um pouquinho, porque é importante você advogada, você advogado, entender que com leilões você deixa de ser uma advogada, um advogado. Tem que mudar a forma com que você se coloca como profissional. É diferente. Porque você entra num ambiente de negócios. E é aqui que muda a forma com que você apresenta o seu serviço. Quando você atua com leilões de imóveis, e aqui, ainda que você esteja pensando só em investir, ou você é corretora, corretor, mas mais focadamente para advogada, para advogado. Bom dia, Priscila! RJ. Ontem teve um vendaval aí, hein? Eu ouvi umas coisas aí. Aliás, ontem eu ia para Ubatuba visitar um imóvel que tá lá na Praia Grande, em Ubatuba. E, meu, eu vi uns vídeos de ventania gigantesca. Ainda bem que eu não fui para lá. Pô, mas vamos lá. Então, você tem que entender que leilões, atuar com leilões é um negócio. Tem juridiquês? Uma parte. Mas o grosso, talvez a questão mais, a que vai atrair e aquilo que vai é, resultar, não é jurídico. Tá? Então você não vai estar resolvendo problemas, você vai estar otimizando o lucro. É uma mudança completa. Priscila, me fala uma coisa, você está bem? Tá tudo bem com você, com teus familiares, com teus amigos? Eu espero que não tenha causado nenhum problema pessoal aí com relação a isso, que só tenham sido problemas eventualmente de ordem material, tá? Então, tomara que esteja tudo bem por aí. Bom, e olha só, quando a gente pensa, vamos lá. E aqui eu vou até, eu quero remontar, não ontem, antes de ontem, eu falei aqui que eu ia falar quando eu advogava, que eu advoguei para um condomínio, advogava para alguns condomínios, mas um em especial, meu, imagina você o seguinte, 28 blocos, 28 torres dentro de um condomínio. Mais de aproximadamente uns 1.745 apartamentos. Aproximadamente uns 6.000 moradores. Era esta a realidade de um condomínio que eu advoguei. E eu não fazia apenas
cobrança de condomínio, né? Na época nem tinha ação de execução. Eu fazia cobrança de condomínio, tanto extrajudicial como judicial, mas eu também atuava em outros campos dentro do condomínio. E, meu, tem cada coisa. Condomínio é um mundo muito específico. Mas eu quero trabalhar aqui, com base nessa experiência, a questão dos leilões. Porque olha só, quando você advoga, isso é interessante. Quando você advoga para um credor, pode ser condomínio ou pode ser qualquer tipo de credor, você está com um olhar para a efetividade da execução. Você está na recuperação do crédito, né? Então, por exemplo, até antes de entrar ao vivo, eu estava revisando um edital que eu vou apresentar hoje, né? Estava fazendo a petição de juntada desse edital. É uma dívida substancial que não tem, inadimplemento contratual, tal. Mas qual é o objetivo dos exequentes? Receber. Qual o objetivo do advogado? Receber. Receber porque ele tem honorários de sucumbência e, quer seja a forma com que foi pactuados os honorários contratuais, pode até ser que tenha sido pelo êxito. E é muito comum você, quando advoga, principalmente em execução condominial, você ter uma parte dos honorários contratuais, às vezes se não tudo, sendo ad êxitum. Quem tem aí honorários ad êxitum para receber? Me fala aí. E quando você fala em honorários ad êxitum, você precisa chegar ao êxito. Hello, né? Acho que é um aspecto base. E para você entrar ou chegar ao êxito da execução, você vai ter o quê? Encontrado um imóvel, você vai buscar justamente a penhora, a avaliação e a expropriação. E aí daí que você vai ter a parte do seu cliente, a sua parte. Aliás, vocês viram a aula que eu fiz semana passada sobre a lei. Vamos ver se eu acerto a lei. 15.472 de 2026, lei número 15.472 de 2026, que alterou o Estatuto da Advocacia com relação aos honorários. Os honorários de sucumbência já eram vistos como alimentares, os contratuais também agora. E a lei fala, terão preferência em qualquer concurso de credores. Qualquer concurso de credores. Qualquer é qualquer. Ó, se você não viu a aula ao vivo, tá lá no YouTube Arremate Legal. É a série, né? É o episódio muito mais do que o edital de leilão. Muito mais que o edital de leilão, que todas as quintas-feiras, às 16 horas, eu faço ao vivo pelo Zoom. Hoje eu estarei em palestra. Aliás, o congresso hoje começa às 13 horas, à 1 da tarde, e vai até não sei quando, né? Tanto que são 3 palestrantes, eu sou um deles, e aí até o Maurício, que está coordenando lá na subseção AB de Santana do Parnaíba, eu mandei mensagem para ele ontem, eu falei assim, e aí, tá tudo certo? Tá tudo bem, aqui por mim tá tudo bem. Ó, vou levar material, não sei o que e tal, vou levar lembrancinha para quem tiver lá presencial. E aí, eu falei assim, aí ele falou assim, ó, você vai ser o terceiro. São 2 professoras antes e depois você vai palestrar. Eu falei, beleza. Beleza, beleza, beleza. Bom, e aí o que acontece? Quando você pensa nos seus honorários, porque ou do sucumbência ou os contratuais, você pensa no êxito da execução ou do cumprimento de sentença, não importa. O que que a gente precisa ter de cuidado? O momento da penhora. O momento da penhora é o momento mais. é, Olha, ele não é simples. Muito embora, olha, 90% das petições
que eu vejo requerendo penhora de imóvel ou de direito sobre o imóvel não é feita da forma mais efetiva possível que deveria ser feita. A maioria absoluta, digo para vocês, mais de 90%. E esse momento da penhora, ele é importante, ele é relevantíssimo, porque eu sempre falo uma frase aqui importante. A penhora é o primeiro ato da expropriação. A penhora, ela define o objeto do leilão. A penhora, da forma com que ela é feita, ela vai gerar um valor que vai poder dilatar o tempo do processo ou encurtar o tempo do processo. Então, quando você pensa neste momento da penhora, principalmente, aqui é claro, eu estou voltando para a penhora de imóveis ou direitos sobre imóveis, são tão não são uma forma são complexas, mas assim são tão relevantes as análises neste momento aqui do requerimento da penhora que muitas vezes são deixadas a maioria das vezes não são feitas. Não são feitas. Por isso, isso compromete o meu trabalho. Isso compromete o meu trabalho. O meu trabalho é, ó, eu ainda tô chateado com aquele caso que vocês viram o vídeo, né? Vocês viram o vídeo que eu postei? Ó, a Adnotari aí, ó. Segue a Adnotari. Bom dia, Adnotari. Seja bem-vindo aqui. Ó, daqui a pouquinho eu tô lá nos estúdios Capobianco gravando o Adnocast. Daqui a pouquinho eu tô lá. E ó, entrem lá no YouTube Adnotari para ver todos os episódios do Adnocast. Hoje a gente vai gravar o episódio, se eu não me engano, 98. 98. 98, caraca. Bom, mas olha só, o que acontece? Vocês viram o vídeo, eu ainda tô muito chateado. Cara, eu até entrei no processo hoje, antes daqui para ver, não teve despacho ainda. Liz Lopes, a advogada trabalhista do imobiliário. Sigam a Liz Lopes. Ela manda muito bem sobre direito do trabalho, no direito imobiliário, condominial, NR não sei o que lá, tudo isso. Olha, para funcionários de cartório, ela manja tudo de trabalhista. Sigam a Liz. E Liz, ó, tem que voltar lá no Adnocast, hein? Tá? Tamires, bom dia, Tamires. E olha só, vocês viram o vídeo, e eu até me espantei com a relevância que esse vídeo tomou, porque, eu fiz um desabafo tão honesto. Eu tinha acabado de protocolar a petição e confesso que eu ainda estou chateado. E eu vou usar, olha só, dia 18 de agosto, 18 de agosto, 19 horas, das 19 às 23. Reserva essa data. Save the date. Não é isso? Save the date. Nós vamos ter um encontro que eu vou falar os 5 principais erros da advocacia quando vai peticionar o pedido de penhora. E vou analisar esse caso com vocês. E vou realmente esmiuçar esse caso. Tem um monte de gente pedindo, não só nos comentários, mas me mandaram mensagem no direct, falando assim, me passa o número do processo, eu quero ver o que aconteceu, me passa, não sei o quê. Um processo de 2005. Eu fui nomeado em 2026. E um evento em 2009 compromete tudo. Compromete tudo. RS Juristas, bom dia! Seja bem-vindo, advogado Diogo Pugliese. Bom dia também. Então, Então, dia 18 de agosto, 19 horas, nós vamos ter uma aula. Chamam, que o pessoal do marketing fala que é webinar. Para mim é aula. O webinar é uma aula
pelo Zoom, que a aula vai ser a penhora do imóvel perfeita, a efetividade da execução. E lá eu vou lançar o curso A Penhora do Imóvel Perfeita, tá? Henrique, e essa aula, bom dia, Henrique. E essa aula vai ser, ou esse webinar vai ser a primeira aula do curso. É isso mesmo. Então você vai poder assistir a primeira aula do curso. E lá vai ter uma promoção incrível para você fazer o curso, se você quiser. Tá certo? Se você quiser ser melhor, se você quiser peticionar com mais efetividade. Aí você vai falar assim, mas eu não atuo, eu sou advogado, a advogada que atua com leilões. Você precisa saber isso também. Você precisa saber isso também. Então, dia 18 de agosto. Luciana, bom dia. Luciana Abraão Buono, bom dia. Você vai estar no webinar 18 de agosto, vai ser incrível. E ó, pelo que eu pesquisei, é o único curso que trata só da penhora do imóvel. Único. Não achei nenhum outro. Até para comparar, tal. O único curso que trata de penhora de imóvel. Tá? Bom, mas olha só. Esse momento de requerer a penhora, ele vai reverberar em todo o processo. E você, juro para vocês, com as estratégias que eu vou desenvolver com vocês nesse curso, vocês encurtam o tempo do processo e viabilizam o quê? A efetividade da execução. Porque, ó, tempo é dinheiro. Isso é importante. Bom dia, Kikunaga, Marcos Vinícius Kikunaga. Obrigado por estar por aqui, meu amigo. Então, olha só, a forma de peticionar, você advogada, você advogado, quando atua no contencioso, execução ou cumprimento de sentença, você, aliás, não é só essa dica que eu vou dar é em qualquer momento do processo e até mesmo no extrajudicial, quando você vai lá suscitar uma dúvida, não importa. Você tem que pensar o seguinte: eu estou peticionando aqui. O que que eu quero? Qual é o meu objetivo? O que que eu quero? E eu estou projetando para frente, Então, quando eu estou elaborando uma petição inicial, que eu estou elaborando lá a causa de pedir, eu estou elaborando os pedidos, eu estou elaborando os pedidos que vão ser, aqui, claro, até com uma antecipação de tutela, mas eu quero que eles sejam efetivos lá no final, quando eles forem apreciados, ainda que eu tenha uma tutela antecipada. Quando eu estou falando em contestação, eu tenho objetivos que eu quero eles serem atingidos. Quando eu falo de um recurso, tal, então, para de ser um mero cumpridor de prazo. Você é advogada, você é advogado, para de ser um mero cumpridor de prazo. E é isso que aconteceu nesse caso que eu me desabafei. O advogado, a advogada aqui, nem vou identificar se é advogado, se é advogada, só foi cumpridor de prazo. E ainda, malemar, meu, sabe quanto que tá a última planilha do exequente, do condomínio exequente, a última planilha juntada foi em 2023 no valor de R$ 626 mil de débito de condomínio. Aí você fala assim, bom, vamos imaginar, sucumbência 10%, 62 mil. Honorários contratuais, vamos pensar que ele colocou 10%. Estou sendo comedido, porque você poderia ter até mais, 20%, 30% do valor recuperado. Tá, vamos colocar 20%, mais 120 mil. Então, peraí. Um advogado, uma advogada atuando num processo de execução condominial com honorários substanciais. Tem que ir atrás da efetividade. A efetividade, pessoal, você não pode só cumprir prazo. Iglesias Mota, bom dia. Rick Mamed, bom dia. Se você for só um cumpridor de prazo,
sente e chora. Sente e chora, sente e chora, tá? Ó, você precisa fazer o seu melhor. Você tá fazendo o seu melhor? Então, ó, eu sei que hoje vocês vão fazer petição, não? Hoje vocês têm prazo fatal, não tem? Vocês têm prazo hoje, não tem? Vocês vão fazer algum protocolo. Vocês vão pensar, tá? Preciso cumprir o prazo. Peremptório, né? Os advogados, as advogadas têm prazos peremptórios na maioria das vezes, né? Porque tem consequências processuais, tá? Você precisa ser assertivo, ser assertiva na sua petição. Você precisa entender o porquê você está fazendo, o que você almeja, e você precisa saber. Bom, eu sempre falo aqui que a hard skill é básica. E a hard skill, se você tem a OAB, é que, a minha OAB quebrou. Eu, eu esqueci minha carteira na casa da Liz. Lá, a gente foi lá para um churrasco lá, tal. Pô, que bacana aquele dia, tal. Esqueci minha carteira lá, até hoje, já faz 3 semanas, né? Mas assim, você tem a sua carteira da OAB. Você é advogado, você tem habilitação. Não importa se você é um recém-formado que passou no exame de ordem agora, passou ontem no exame de ordem, que se eu não me engano saiu o resultado ontem do exame de ordem, da segunda fase. Não importa se você é uma jovem advocacia, até 5 anos de formado, não, se você está no seu 6º ano, eu chamo de 6º ano, ou se você tem 10, 15, 10, 20, 30 anos, até se estar com os seus cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de balanço. A Sofia ama Sofia ama a Luan Santana. E por tabela, eu fico também cantando com ela a Luan Santana. Porque a gente entra no carro, a gente já põe música e já começa a cantar. Só que assim, 90% das músicas ela que quer pôr. Aí ela põe sertanejo, que ela ama sertanejo. Aí eu falo assim, ó, Sofia, vamos fazer o seguinte. Agora eu tô fazendo assim, uma música sua, você escolhe. A outra música eu escolho. Aí eu coloquei Legião Urbana, eu coloquei Charlie Brown Jr. pra ela. Então, eu tô diversificando. Ela precisa entender coisa, né? Precisa ouvir coisas boas também. Não que, claro, sertanejo é bom, só que é sofrência. Só que é sofrência. É legal, mas é sofrência, né? Bom, mas é bacana, bacana. Ah, obrigado, Luciana. Mas ela vai agora, ela tá programando para ir no show do Luan Santana. Ela tá empolgadaça, né? Bom, mas precisa, né? Então eu preciso dar umas pitadas de rock para ela. Pô, um rock na veia, né? Vou colocar. Pô, ó, eu sou bem eclético para música, né? Eu sou bem eclético para música. Eu gosto desde música clássica, Kennedy, nossa, Kennedy eu ouvi muito. De vez em quando até ouço, tal. Sertanejo eu gosto, tá? Eu só não gosto de funk. Dependendo do funk, tem uns funks até que vai, mas é pesado não, né? É, a- eu já cantei em banda de rock. Eu já cantei em banda de rock, mas abstrai isso. Mas assim, você que tá peticionando hoje, amanhã, depois da manhã, seja efetiva. Você precisa dominar o que você está requerendo. Você precisa saber as consequências do que você está requerendo. O teu cliente, quando chega nessa parte da execução, o teu cliente, quando ele fala assim, doutor, você vai peticionar a penhora, tal, ele já tá te perguntando quando que vai ser o leilão. Por quê? Porque para ele, e ele tem todo o direito de pensar isso, ele é o cliente.
Ele não sabe o que você sabe. Ele tem uma perspectiva diferente. Para ele por exemplo, condomínio. O condomínio, o síndico que te contratou, ele está respondendo para a assembleia. Por quê? Porque lá no condomínio está todo mundo querendo recuperar dinheiro. E lá numa assembleia, ou encontra, pô, e aí aquele processo lá, vai a leilão quando? Não sei o que tal. Então, aqui, o cliente, ele quer e ele pensa, ele tem uma ansiedade, aliás, quem não tem ansiedade? Ele tem uma ansiedade do que? Penhorou, ele já está pensando quando que é o leilão. Ele não sabe como deve ser feito o pedido de penhora. Ele não sabe o que deve acontecer após o pedido de penhora feito. Ele não sabe como que a avaliação deve ser realizada. Ele não sabe até chegar para mim, até que eu, leiloeiro público, seja nomeado e eu faço um saneamento da execução robusto. Eu não deixo passar porque senão eu não vendo. Ó, tem advogados aqui que mexem com leilão. Você vai analisar o edital, vai analisar o processo, vai analisar a documentação do imóvel e vai falar para o teu cliente: não arremata esse aqui, porque não está tudo certo. Eu fazia isso quando eu advogava para arrematante. Por quê? Porque é fácil você identificar. Vou trocar essa palavra fácil, tá? Porque putz, é fácil com a experiência, com o tempo e tal, mas quando você percebe uma falha, é fácil para você, advogado de arrematante, falar para ele, próximo, falar para o teu cliente, vamos para o próximo. Porque no mundo dos leilões as oportunidades são diárias. Aí você vai falar assim: ah, mas o teu cliente queria aquele. Claro, tirando algumas vontades muito específicas, né, interesses muito específicos, que vão assumir mais riscos, você vai para outro leilão. Bom dia, Paulinho Salas. Bom dia, Juliana Soares. Ó, vocês estão chegando agora. Dá para assistir na íntegra e essa live vira podcast, sabe aonde? No Arremate Legal, no Spotify e no YouTube. Prefere o YouTube? Entra no YouTube, digita lá, Arremate Legal. Prefere o Spotify com imagens? Vai lá no Spotify e digita Arremate Legal. Daqui a pouco, claro, eu acabando a live, eu subo e vai para o Spotify e para o YouTube. Arremate Legal ainda hoje pela manhã. Mas ó, dia 18, anota aí, dia 18 de agosto, 19 horas, webinar, uma aula sobre a penhora perfeita. Que eu vou falar os 5 principais erros da advocacia ao peticionar o pedido de penhora e vou analisar esse caso que, esse caso eu fiquei tão triste. Porque, ó, e de verdade, dá até para pensar em responsabilidade do advogado, da advogada. Dá para pensar, pessoal, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Então assim, sejam os melhores que vocês podem e estudem. Prometam que vocês vão estudar para atuar de uma forma adequada. Porque cada caso, e aqui, cada caso é um caso, tá? Não dá para eu analisar um caso sem as suas minúcias, sem o seu detalhamento. O leilão, a penhora envolve, e o leilão envolve direito das famílias, envolve direito das sucessões, muitas vezes, envolve também a questão tributária, envolve direito do trabalho, envolve, então a Liz está envolvida aqui, envolve direito registral, que Conaga, envolve tanto direito registral, o edital que eu vou protocolar hoje,
A penhora recaiu sobre os direitos decorrentes de um instrumento particular de compra e venda. Eu vou expropriar direitos. Eu vou expropriar direitos. Então, quem arrematar, arremata direitos. Ah, então não vale a pena? Peraí, não estou falando que não vale a pena. Aí é que tá, pessoal. Marcos Bronze, bom dia. Aí é que tá. Quando você sabe e analisa, a análise vai gerar o quê? Se vale a pena ou não. Tem clientes que não vão querer arrematar direitos. Realmente, tem clientes. Você vai ter clientes em leilão que eles vão falar assim, ó, direitos nem me traz, nem me leva. Por quê? Porque é claro que quando a gente pensa em direitos, existe uma necessidade do ponto de vista registral, tendo como base a premissa de que a aquisição em leilão não é, para fins registrais, não é originária, vai gerar um trabalho maior de regularização da propriedade. Como? Eventualmente, uma adjudicação compulsória, eventualmente uma usucapião, eventualmente. Não, mas gera tempo e custo. Então, tem investidor que não vai querer pegar direitos. Só que, olha só, onde que eu vejo isso? No nascedouro. E nesse caso, vou dizer para vocês, são direitos. Só que sabe qual é o objeto da ação? É uma execução. O objeto é o seguinte: o executado comprou o imóvel dos exequentes, não pagou tudo. Os exequentes estão buscando a execução do valor inadimplido. Eles não buscaram a resolução do contrato. Eles buscaram a execução do valor inadimplido da compra. E o que eles fizeram? Penhoraram os direitos da própria venda que eles fizeram para o executado. Entendeu? E ó, é um imóvel de mais de 3.000 metros quadrados em Atibaia. Ah, vale a pena? Aí é outra situação. Pode ser que valha muito a pena. E eu vou, claro, fazer de tudo para encontrar alguém que vale a pena arrematar. Por quê? Porque é interessante o imóvel. Então, ó, no imóvel tem até uma capela. Imagina um imóvel de mais de 3.000 metros quadrados que tem uma capela dentro. Tem até uma capela, tá? E fica na cidade de Atibaia, tá? Bom, até eu moro lá, então, até eu falei, caraca, fui nomeado para um lugar que o processo original é do Tatuapé, tá? Mas o imóvel, ou melhor, os direitos, né? O imóvel fica em Atibaia e vou alienar, né? Vamos fazer o leilão dos direitos. Agora para setembro esse leilão, tá? Para setembro finaliza, se eu não me engano, 1º de outubro. Mas vocês perceberam como tudo é uma consequência da penhora? Tudo que foi feito reverbera, né? Claro que quem vai arrematar faz análises diferentes da minha, complementares à minha enquanto leiloeiro. Óbvio, por quê? Porque eu, como leiloeiro, eu tenho que preservar a validade do leilão. E, sempre que possível, a efetividade. Claro, a efetividade também, validade e efetividade. Só que você que advoga ou você que arremata, você tem um olhar um pouco mais diferenciado do que o meu, tá? Então, olha só como é importante você ter o conhecimento. A hard skill é básica, só que, posso falar a verdade? Não, ó, não se ofendam com isso se a carapuça não servir. Tem muito advogado, muita advogada que não sabe o direito e tá advogando por aí. Tá com porte de arma. A OAB virou um porte de arma. Então, tem que tomar um cuidado, tem que tomar cuidado, tem que tomar. Pessoal, vocês têm que estudar, tem que estudar, tem que estudar.
Sim, Marcos, é isso. Pô, olha só, e na faculdade você não aprende. Não dá tempo de ensinar na faculdade. Por isso que eu criei esse curso. Ó, dia 18 de agosto, nós temos um encontro marcado que vai ser a aula de lançamento, um webinar de lançamento desse curso, 18 de agosto, 19 horas. Entra na comunidade que entre hoje e amanhã eu vou soltar a landing page para essa aula. Eu criei um curso sobre penhora. Como requerer a penhora perfeita do imóvel ou de direitos. E entender o que acontece da penhora para até chegar. E ó, não é um caminho simplista. Tem muita coisa que acontece desde que você requer a penhora até o momento que eu sou nomeado para fazer o leilão. Beleza? É isso, meu amigo, é isso, minha amiga. Vamos, ó, dia 18 de agosto vem. Ó, Jorge, bom dia. Você chegou agora, Jorge, Jorge, meu xará, né? Chegou agora. Entra daqui a pouquinho no YouTube ou no Spotify, você que escolhe, YouTube e Spotify. Você vai digitar Arremate Legal no Spotify e no YouTube. Já aproveita e segue, ativa lá, entra lá, me segue lá, nem sei como chama, acho que é seguir. Tá? Segue, ativa o sininho, porque esse, se eu não me engano, é o 26º episódio, eu acho. Não sei. Agora me perdi as contas. Vai estar lá para você assistir e assiste os outros antes. É muito conteúdo, eu espero estar ajudando vocês, tá? Ó, eu preciso ir porque 9 horas, 9 horas eu entro no estúdio do Capobianco para gravar o Adinocast. Hoje a gente vai falar sobre uso capião. É, vou entrevistar o Dr. Edilton, presidente da subseção da OAB Penha de França. Hoje é galhardia. E à tarde eu estarei lá em Santana de Parnaíba. Se você é da região, vai lá para Santana de Parnaíba. Hoje à tarde tem congresso lá de direito imobiliário e eu vou palestrar também. Beleza? Obrigado. Meu amigo, minha amiga, valeu. Obrigado. Ó, tô muito feliz com vocês aqui. E bora lá, bora que dá. Ó, segue aí, beleza? Obrigado, Luciana. Obrigado todo mundo. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais.